Olá! Ontem eu falei sobre quem são os yogis, o que fazem, onde dormem, onde vivem, o que comem, se é que comem. Citei alguns exemplos, e dentro desses exemplos eu citei Paramahansa Yogananda. Fenomenal ele. Foi ele quem escreveu esse livro, A Ciência da Religião. Vou falar um pouquinho sobre ele, mas antes, vamos falar um pouquinho sobre Yogananda. Ele não nasceu com esse nome, ele nasceu com o nome de Mukunda, que é o doador da liberdade, em sânscrito, tá? E desde cedo ele já mostrava muita evolução espiritual pelo modo de falar, de agir, de unir os povos. Dizem que quando ele era criança ele apagava os próprios sinais vitais para fingir de, né? E aí ele, pegadinha do malandro, né? Tô aqui. Quando foi 1915, ele terminou a Universidade de Calcutá e ele entrou para a Ordem dos Swamis, que é como se fosse para nós a Ordem dos franciscanos em alguns aspectos. E nessa ordem ele ganhou o nome de Yogananda, que tem uma conotação de bem-aventurança em conexão com a união divina. Tá? Logo depois disso, um dos outros yogis que eu falei lá no vídeo de ontem, que é o mestre dos mestres dos yogis, Babaji, ele falou para Yogananda que fosse para o Ocidente e difundisse o Kriya Yoga. Lembrando que Babaji já tinha escolhido outra pessoa para difundir no Oriente. E aí, quando foi 1920, som de Deus, quando foi 1920, aconteceu um congresso em Boston que reuniu líderes do mundo inteiro. E aí iam representantes de países. E eram representantes liberais, era um congresso já não tão ortodoxo, né? De pessoas que aceitam mais abertamente as outras religiões. Paramahansa Yogananda foi para Boston, representando a Índia, e ele palestrou sobre qual tema? Este aqui, a ciência da religião. Que foi de onde veio o livro. Então não está toda a palestra aqui, aqui tem mais coisa do que na palestra dele. Naquele mesmo ano, 1920, ele fundou o instituto dele para perpetuar as ideias, que é o Self-Realization Fellowship, que você pode entrar no site, pedir as cartas para chegar as meditações para você, de forma gratuita. E em 1952 ele fez o quê? Uma raça Mahdi, que é quando de forma consciente e de vontade própria você faz a saída para os planos extrafísicos. Vou falar muito brevemente sobre esse livro aqui, uns trechinhos, porque tem 7 minutos faltando. O intuito desse livro é qual? Este livro pretende mostrar a universalidade e a unidade da religião. Ele tinha um papel fundamental de unir os povos, sem separar, sem sectarismo. Bem parecido com Jesus, né? Vamos lá, página 7. Acá. Procuro mostrar neste livro que na medida em que Deus é um só, necessário a todos nós, também a religião é uma só, necessária e universal. Apenas os caminhos para ela podem, no começo, diferir em alguns aspectos. Aqui ele fala sobre como que Deus é o fim. E o fim não é a religião. Quando muitos estão fazendo da religião um fim, mas é só um meio para chegar a Deus. Próximo, páginas 23 e 24. Diz a Bíblia, ele fala muito na Bíblia porque ele veio para o Ocidente e o Ocidente a maior parte é cristão. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tirando de Coríntios 3,16. Todos nós, como indivíduos, somos muitos entes espirituais, reflexos do bem-aventurado Espírito Universal. Assim como aparecem muitas imagens do único Sol quando este se reflete em diversas vasilhas cheias d'água, também a humanidade está dividida em muitas almas, que ocupam esses veículos corporais e mentais, estando, portanto, externamente separadas do único Espírito Universal. Na realidade, Deus e o homem são um, e a separação é apenas aparente. Então nós, ocidentais, temos muita questão da dualidade, Deus lá e eu aqui. Os orientais, um pouco diferente, eles têm a questão da não dualidade, que é eu e Deus somos um, não estamos separados.
Próximo, página 26. Muito legal esse. E o que é o desejo? Nada mais que uma nova condição de excitação assumida pela mente, um capricho mental criado por causa das companhias. Assim, o desejo ou o aumento das condições de excitação da mente é a origem da dor ou da infelicidade e também do equívoco de procurar satisfazer as carências, primeiro criando-as e aumentando-as, e depois tentando satisfazê-las com objetos, em vez de diminuí-las desde o início. Profundo demais isso. Temos um desejo, nós, em vez de tentar reduzir ou tirar esse desejo, o que a gente faz? Aumenta mais ainda. Eu quero, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E a gente geralmente tem desejo do quê? De coisas que se descartam, né? Coisas materiais. Então logo a gente satisfaz um desejo, o que acontece? Esse é descartado e surge um novo desejo. E a gente fica num ciclo vicioso sem fim. Quando se nós tivéssemos apenas uma coisa, conexão com ele, nada dessas coisas seriam importantes. No sentido de ficar querendo buscar isso, né? Claro que você precisa, mas não é uma busca desenfreada. O simples é o suficiente, como diz Saint Germain. Página 28. Não vou fazer isso daqui, que é a mesma coisa. Preciso ir rápido. Página 54 e 55. Lá ele só aprofunda um pouquinho mais. 54 e 55. Neste mundo complexo, nossas vidas não passam de peças teatrais. Mas que pena. Identificamos-nos com a peça e por isso experimentamos dissabores, tristeza e prazer. E esquecemos a orientação e as instruções do grande diretor. No ato de viver, desempenhando nossos papéis, sentimos como se fossem reais todas as nossas mágoas e prazeres, amores e ódios. Numa palavra, tornamos-nos apegados, afetados. Aqui ele não fala do plano reencarnatório, que deixaria um pouco mais claro isso ainda. Mas ele fala que Deus colocou um papel para cada um aqui e nós, apegados, ficamos. Eu sou o Ícaro. Você está falando isso do Ícaro? O Ícaro é isso, Ícaro é aquilo. Não, eu não sou o Ícaro, eu sou uma centelha divina, eu sou um com Deus. E a gente fica tão apegado nisso que a gente acaba traumatizando nós próprios e nos afastando da fonte. E depois, eu não vou conseguir explicar, só vou trazer para vocês. Ele fala aqui dos 4 métodos religiosos fundamentais. Como que a gente chega, né, na fonte. Primeiro, o método do intelecto, que é a razão. Depois, o método da devoção, que ele fala principalmente através da oração. Ainda continua sendo algo externo de nós, uma busca externa. 3, o método da meditação. E aqui a gente começa a buscar Deus dentro de nós. E o 4º e último passo é o método científico ou yoga, que daí são várias técnicas, incluindo essas cartas da SRF, em que você pode, de forma científica, buscar aqui Deus de uma maneira mais abrangente. E aí vem páginas 76 e 77. Ele traz aqui a questão um pouco mais científica, explicando para a gente como funcionam os nossos centros nervosos, que alguns podem interpretar como se fosse o chakra e tudo mais. Ele traz uma passagem de Coríntios 15, 26, que é a seguinte: o último inimigo a ser destruído é a morte. Tem várias interpretações. Aquele que está aqui é que o Mahatma, que é o que ele fez em 1952, que é a saída consciente do seu corpo. Quando você consegue chegar nesse nível de sair para lá, na hora que você estiver pronto, você venceu. Ele traz também Apocalipse 1, 19 e 20, que é: escreve as coisas que viste, o mistério das 7 estrelas ligadas aos 7 centros cerebroespinais, que é por onde corre a nossa corrente elétrica e que nos faz mantermos vivos. Finalizando com a página 97. O espírito de investigação está em todos. Neste mundo, todos estão buscando a verdade. É sua herança imortal e eles a procuram cegamente ou com sabedoria, até tê-la recuperado em sua plenitude. Nunca é tarde demais para nos reformarmos. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos